Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar a vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Obrigado pela água. Irmãos, quando eu leio sempre a carta de Romanos, eu gosto muito de pensar no contexto em que eles estavam. Pensa, você possivelmente deve ter visto muitos filmes que contam da realidade de Roma. E Roma era uma cidade, uma capital, Roma era um império extremamente promíscuo. Extremamente que vivia na vida de imoralidade sexual, na vida de adultérios, na vida de pornografias, de coisas que não agradavam a Deus. E você tinha a igreja de Roma, você tinha crentes em Roma que estavam agradando a Deus, vivendo para Deus, mas também vivendo para o mundo. E Paulo traz a eles uma palavra justamente mostrando que não há possibilidade de nós vivermos uma vida com Deus e uma vida no mundo. Não há possibilidade de nós vivermos segundo o Espírito e segundo a carne. E justamente Paulo nos traz esse contexto. E pensando no tema do mês da música sobre sintonizados, me veio o seguinte tema à mente. Sintonizados em Cristo. Nós precisamos estar sintonizados em algo. Se o rádio tem a sua frequência e você sintoniza aquela rádio para chegar na estação que você quer, nós temos uma frequência que se chama Cristo. Se você não está sintonizado com Cristo, nós vamos ver aqui nessa noite, tem alguma coisa errada com você, ou talvez também comigo. E a primeira lição que eu aprendo na palavra de Deus, no versículo 5, é que aqueles que estão sintonizados em Cristo vivem segundo o Espírito. Abra sua Bíblia, não deixe ela fechada, por favor. Versículo 5 do capítulo 8 de Romanos. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. O apóstolo Paulo nos diz que viver segundo o Espírito significa pensar nas coisas do Espírito. O que você tem pensado todos os dias, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua vida pessoal, com os seus amigos? Às vezes nós achamos que a vida cristã é uma vida local, é uma vida de igreja, e não é somente isso. A igreja ela é um espaço de comunhão, é um espaço de adoração, mas às vezes confundimos que é somente aqui. E tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, se movemos e se existimos, precisa ser para Deus. E muitas vezes nós pensamos somente em Deus quando estamos na igreja. E será que estamos agindo de maneira correta, segundo a palavra de Deus? Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Se você não pensa segundo o Espírito, não há possibilidade de você ou então somente viver segundo agora a carne. É um ou é outro.
Se você não pensa no Espírito, está pensando o quê? Na carne. São dois caminhos que, infelizmente, precisamos optar. Se você segue a Deus, é o Espírito. E se você não segue a Deus, é a carne. Para o sintonizado em Cristo, tudo o que ele pensa, tudo o que ele faz, tudo o que ele vive, precisa ser o Espírito, precisa ser Deus. Se nós estamos sintonizados em Cristo, precisamos pensar nas coisas do Espírito. E se não pensamos, tem alguma coisa errada com a gente. É sério, irmãos. Nós estamos no mês da música. E, infelizmente, na realidade das igrejas do Brasil e do mundo, não sei como é que funciona fora do país, mas a realidade do Brasil é essa. A quantidade de pessoas que muitas vezes entram em disciplina por alguma coisa está onde? No Ministério de Música. Então tem alguma coisa errada. Alguns vão dizer que não, é a evidência, porque o ministério é o maior que tem na igreja, talvez. Mas eu prefiro pensar que são seres humanos, são cristãos que passam por qualquer dificuldade como qualquer outra pessoa. E aí, se nós vivemos isso constantemente, uma vida que é guiada segundo a carne, será que nós estamos sintonizados em Cristo? Eu não sei. Isso você precisa responder. Aqueles que estão sintonizados em Cristo vivem segundo o Espírito. A segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que aqueles que estão sintonizados em Cristo possuem uma consciência tranquila. Versículo 6. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O apóstolo Paulo nos mostra que aqueles que estão sintonizados em Cristo não têm do que se preocupar. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, tudo vem de encontro a ele e vai acontecer muitos problemas. Mas ele sabe que, pelo fato de ter a sua vida com Cristo, não tem o que temer, porque sabe que tem feito o que agrada a Deus. Já viu aquela frase? Quem não deve, não teme. É uma grande verdade. Quando nós pensamos na casa de Deus, quando nós pensamos em nós como servos de Deus, se nós vivemos uma vida que visa a mentalidade do Espírito e não da carne, não temos o que dever a Deus. E, consequentemente, cresceremos mais e mais para perto de Deus. E, consequentemente, mais e mais aprenderemos de Deus. E, consequentemente, mais e mais e mais e mais entenderemos os planos de Deus para a nossa vida. Não há possibilidade de nós estarmos brigados, agora que eu vi. Não há possibilidade de nós estarmos sintonizados em Cristo, enquanto a nossa mentalidade, enquanto aquilo que provém do nosso coração, que começa no coração, passa para a mente e você muitas vezes age. Enquanto nós não focarmos a sintonia na frequência de Cristo, a mentalidade nossa vai continuar sendo na carne e, consequentemente, nós ficaremos não em paz, mas tudo o que você fizer, você vai pensar, tem alguma coisa errada. Porque você sabe que não está sintonizado com Cristo. Eu gosto muito daquele versículo de Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Isso é muito sério, irmãos. Mas não pare por aí. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se nós pensarmos na carne, se nós mentalizarmos a carne, se nós vivermos segundo a carne, morte. Você entende o que eu estou falando? E se nós pensarmos no Espírito, mentalizarmos o Espírito, certamente teremos o dom de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nossa mentalidade precisa ser do Espírito, que é vida e paz, que é a certeza da salvação e é a certeza de que estamos sintonizados nele. A terceira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que aqueles que estão sintonizados em Cristo, escute, agradam a Deus em tudo o que fazem. Leia comigo o versículo 7 até o versículo 9. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Pensa assim, meu irmão, Deus possui princípios, Deus possui uma lei. Errado é nós que muitas vezes achamos que a lei foi abolida. Por favor, nunca pense isso. A lei de Deus permanece. Nós entendemos que os atributos morais de Deus, ou seja, pensa, por exemplo, a mentira é algo errado, está na lei.
Fofocar é algo errado? Está na lei. Adultério é algo errado? Está na lei. Então, assim, a gente acha que às vezes a ideia do sacrifício de Cristo, acabou a lei. Liberdade, cuidado com isso, meu irmão. Liberdade é o sangue de Cristo. Não é você fazer o que bem entender, não. Nós precisamos seguir a lei. E o amor a Deus e o amor ao próximo é a base dessa lei. Então, quando nós lemos esse versículo que fala que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque tudo aquilo que fere os princípios de Deus, que vão de encontro à lei de Deus, não agrada a Deus. Então, quando você muitas vezes não está sintonizado em Cristo porque está de um lado mais para a carne, você está desagradando a Deus, está descumprindo a lei de Cristo, a lei de Deus. Versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Paulo é bem duro, irmãos. Muito. Mas é uma realidade que nós precisamos ouvir e colocar em prática. Você lembra de Romanos 12, a partir do versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Lembra esse versículo? Abre sua Bíblia, por favor, aí, meu irmão. Abre aí, se movimenta, por favor. Romanos capítulo 12. Vamos lá. Rapidinho. Se a minha versão estiver diferente da sua, não tem problema, acompanha. Romanos 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós precisamos transformar a forma de pensar em relação ao mundo que vivemos. Porque se nós não transformarmos, se nós não mudarmos essa forma de pensar, continuaremos num caminho que vai contra a sintonia que liga a Cristo. E, consequentemente, nós não agradaremos a Deus. Consequentemente, nós estaremos dessintonizados. Essa palavra existe, irmãos? Não sei. Mas pense da maneira como você entender. Não estaremos na sintonia que é Cristo. Você tem agradado a Deus o que você faz? A sua vida agrada a Deus? O seu dia a dia, com a sua família, com os seus pais, com a sua esposa, com os seus filhos? As pessoas olham para você e veem que o que você faz agrada a Deus? A quarta lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que aqueles que estão sintonizados em Cristo esperam pela ressurreição em Cristo na sua segunda vinda. Versículo 10 e versículo 11 de Romanos 8. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos há de dar a vida também a vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que em vós habita. Meus irmãos, se nós somos carne, nós somos falhos, mas Deus habita em nós, e essa é a grande diferença de quem é salvo por Cristo e de quem infelizmente não é salvo. Se você parar para ler o versículo 10, você vai ver, se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida. Ou seja, você é carne, você é pecador, mas o sangue de Cristo te purificou quando você entregou a sua vida a Jesus. E o que faz diferença hoje entre aquele que não conhece a Cristo e aquele que conhece a Cristo é o Espírito que habita dentro de você. Pensa mais ou menos assim, quando Jesus Cristo voltar para te buscar, vou fazer melhor, pensa na Páscoa de Moisés. Lembra daquele episódio das 10 pragas? A última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. O que é que Deus falou com Moisés? Na casa de cada um você pega os lombos e cinge com o sangue do cordeiro. Meu anjo vai passar, vai fazer o quê? Aonde tiver o sangue eu vou passar direto, onde não tiver eu vou e tomo o primogênito. É a mesma coisa. Hoje nós temos o Espírito de Deus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E automaticamente quando Jesus Cristo voltar para nos buscar na sua segunda vinda, veremos automaticamente aqueles que têm o Espírito de Deus e aqueles que não têm o Espírito de Deus. Então aqueles que estão sintonizados em Cristo, meus irmãos, eles esperam pela segunda vinda de Cristo.
E é uma coisa que me preocupa muito, porque os tempos, nosso tempo que vivemos hoje aqui, parece que as pessoas perderam a esperança. Parece que as pessoas não enxergam mais que há uma solução, ou que talvez que Cristo um dia vai voltar. Se passaram aí 2000 anos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E é tanto tempo que talvez gere no seu coração uma dúvida. Eu estou na igreja, eu participo da igreja, mas talvez, será que Cristo realmente voltará para me buscar? Eu já pensei isso. Ué, pensar não é o problema é quando você crê naquilo ali. Nós precisamos ser inteligentes. E é algo que realmente balança o nosso coração. Mas quando eu pensei isso, eu não estava muito bem com Deus. Então, nós temos que ter a certeza, meus irmãos, a certeza que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar um dia. E essa certeza que nós temos é a sintonia que temos com Ele, a intimidade que temos com Ele, porque se não temos intimidade com Ele, certamente, os nossos dias, a nossa vida, vai ser uma vida que um dia Ele volta. Até lá, eu vivo minha vida e cada um cuida da sua vida. E isso é um perigo muito grande. No versículo 11 que nós lemos, você observou que tem uma condição muito grande? E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos Jesus habita em vós. E se, ou seja, meu irmão, talvez, não sei se você teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo mais de perto, de entregar a sua vida a Jesus, mas é uma grande verdade. Existe uma divisão. E se? Se Jesus Cristo, se o Espírito de Deus não habita no seu coração, infelizmente, você não será ressuscitado quando Jesus Cristo voltar para nos buscar. E a única forma disso acontecer é que o Espírito de Deus habita em você através da sua boca, através do seu coração, confessando a sua vida e entregando a sua vida a Jesus. Estar sintonizado em Cristo é ter a certeza da vida eterna. Para você que já entregou a sua vida a Jesus, você tem a certeza da vida eterna? Quinta lição que eu aprendo com a palavra de Deus através do apóstolo Paulo é que aqueles que estão sintonizados em Cristo sacrificam os seus desejos carnais. Romanos 8, no versículo 12 diz, e versículo 13 também. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Mais um alerta, meu irmão. Mais um alerta do apóstolo Paulo. Você percebe que o apóstolo Paulo às vezes é muito repetitivo no que ele fala? Normalmente quem é muito repetitivo, as pessoas às vezes não gostam. Mas quem repete muitas coisas, tenta ser mais didático para poder enfatizar aquilo que é importante. Se nós somos crentes, se nós vivemos segundo o Espírito, nós não podemos deixar que a carne tome o lugar daquilo que o Espírito tem que ter o seu lugar. Antigamente, antes de Cristo morrer por nós como eu digo, nossos antepassados, estávamos dominados pela lei. E no sentido de lei, eu não digo de que não deve se cumprir, mas no sentido de que não havia salvação. A lei naquele período era a salvação deles, porque eles esperavam no Cristo que viria. E Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e hoje, nós que somos servos de Deus, nós que entregamos nossa vida a Jesus, a carne não pode dominar mais a nossa vida, porque nós temos o Espírito que nos libertou. E se nós somos hoje dominados por essa carne, é porque nós estamos passando mais tempo com a carne e menos tempo com o Espírito. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Eu estava conversando com a Rebeca essa semana, e eu sempre compartilho com ela o texto que eu vou expor na palavra de Deus na igreja. E quando eu falei com ela do que eu ia falar, ela falou, você vai falar da relação de Deus com o homem? Aí eu falei, não necessariamente. Mas eu quero falar da relação do homem com Deus. Você tem, irmãos, a salvação. Pensa mais ou menos aí, desenha na sua cabeça. A salvação, Deus até o homem. Deus
até o homem. O homem não tem condições de ir sozinho até Deus. A salvação funciona dessa forma. E a santidade, em vez de ser um único processo, em vez de ser, é isso mesmo, em vez de ser um único processo onde Deus vem até o homem, não. Deus, pela sua graça, vem até o homem, impulsionando a ele para como ele deve ser para Deus. O ato da salvação é Deus com o homem. A santidade, o homem vai até Deus porque Deus vem até o homem. Não é confuso. Sabe o que significa isso? Deus tem te mostrado através da palavra dele como que você precisa viver, como que você precisa existir. E se você não tem vivido dessa maneira, é porque você não tem lido, é porque você não tem entendido o que a palavra de Deus quer falar com você. Existe uma responsabilidade em nossas ações. Nós precisamos buscar a Deus. E nós não estaremos isentos quando Cristo vier para nos buscar. Todos passaremos pelo julgamento, pelo que nós estamos fazendo. Você está sintonizado em Cristo? Sim ou não? Eu gosto muito de 1 João 2. Se você puder abrir para poder acompanhar comigo. Vai que eu estou falando uma coisa que é mentira e você confere comigo. 1 João 2, no capítulo 15. Nós já estamos terminando. 1 João 2,15 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção no que eu estou lendo. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um dia esse mundo vai passar, meu irmão. E quando esse mundo passar, só restará aqueles que creram em Cristo, e aqueles que não creram em Cristo, aqueles que viveram uma vida segundo o Espírito, e aqueles que não viveram uma vida segundo o Espírito. Quem é você no meio dessa multidão? A última lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que aqueles que estão sintonizados em Cristo são filhos de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você alguma vez ouviu alguém dizendo, eu sou filho de Deus, pergunte para ela, você alguma vez entregou sua vida a Jesus? Se ela falar que não, você pode falar, você não é filho de Deus. Pode dizer com propriedade, porque a palavra de Deus é muito clara em N versículos em dizer que quem é filho de Deus tem o Espírito de Deus. Quem é filho de Deus entregou a sua vida a Ele. Quem é filho de Deus tem um compromisso com Deus. Só podemos estar sintonizados em Cristo se formos guiados pelo Espírito. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Meus irmãos, se de tudo que nós ouvimos nessa noite, independente se você crê ou não crê em Cristo, não importa. Mas se de tudo que nós falamos nessa noite, nada impacta o seu coração, nada gera uma faísca no seu coração, se nada transforma você a entender que você tem alguma coisa para poder mudar, tem alguma coisa errada com você. Por mais que você seja o melhor cristão de todos os tempos, aquele que busca Deus de manhã, de tarde e de noite, aquele Daniel que ora de manhã, de tarde e de noite, aquela pessoa que não tem talvez, ou talvez difícil dela pecar, aquele pecado que seja muito grave, não importa, meu irmão. Mas se essa palavra, não é o Igor falando em nome de Jesus, se essa palavra não impacta o seu coração, não gera transformação no seu coração, não mostra para você que nós precisamos viver uma vida sintonizados em Cristo, tem alguma coisa errada. E aí você precisa chegar em casa hoje, ajoelhar e pedir a Deus, Deus, o que está errado comigo? Porque eu não senti nada do que a tua palavra falou comigo. Eis a conclusão. Nossa vida é uma balança que pesa a vontade da carne e a vontade do Espírito. O que está mais pesado na sua vida? A vontade da carne ou a vontade do Espírito? A vontade da carne? Então se arrependa. Assim como eu me arrependo todos os dias. Não estou dizendo, meu irmão, que você perde a salvação todos os dias. Eu estou dizendo que a santidade é uma busca constante. E todo dia você vai pecar. E todo dia nós precisamos buscar a Deus
nos arrepender dos nossos pecados. Vamos caminhar juntos, vamos estar sintonizados em Cristo. Como igreja, vamos pensar que uma vida que agrada a Deus, uma vida que faz com que você pense nas coisas do Espírito e não pense nas coisas da carne, é uma vida justamente que anda todos os dias com Deus. E que em nome de Jesus, você possa compreender isso, e que esse mês seja um mês de sintonia com Cristo, que você esteja sintonizado com Cristo, não somente aqui na igreja, meu irmão, mas aonde quer que você esteja. Amém? Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que esse mês, aliás, que a partir desse dia, dessa hora, e por todos os meses e todos os anos que o Senhor nos der vida, que possamos estar sintonizados com o Senhor. Que possamos, assim, viver uma vida que agrade ao Senhor, porque nós temos o Teu Espírito em nós. E que a vontade da carne esteja de lado, porque nós estaremos mais próximos do Senhor. Tu sabes que não é fácil, ó Pai, viver uma vida como crente, porque somos perseguidos, e não somente perseguidos pela sociedade, mas perseguidos muitas vezes pelo inimigo, pelas tentações, pelas dificuldades, pelas provações. Mas nós entendemos que aquilo que habita em nós, ó Pai, o Teu Espírito nos dará força para que possamos assim buscar ao Senhor e estarmos com o Senhor. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos confessar os nossos pecados, que possamos viver inteiramente ligados ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.